Estou aqui ao vivo, presencialmente com o Fernando, querido. Que bom que você aceitou esse convite. Que bom que a gente insistiu em fazer presencial, né? Passou uma pandemia inteira fazendo encontros online. E agora estamos aqui ao vivo, Carne a cores osso. e com a chuvinha para abençoar. Boa. E, então eu estou fazendo várias entrevistas inspiradoras. E o Fernando vai fazer parte delas aqui. Uma honra. Vamos ver. Então, Fernando, conta pra mim, assim, como que surgiu essa história do autoconhecimento na tua vida? Eu não saberia te dizer um ponto, assim... algumas situações foram me levando a alguns caminhos, né? Mas eu não teria um ponto, um marco inicial, assim. Talvez o primeiro movimento que eu tenha feito veio da vida, né? De uma demanda da vida, de uma demanda profissional, que foi quando eu fiz Reiki, em 2002, 20 anos atrás. Reiki 1, exatamente 20 anos atrás. Que foi de uma demanda de um atendimento, eu dava supervisão de estágio na universidade na época, e um atendimento que a gente não conseguiu lidar só com os recursos fisioterapêuticos, os recursos mais elaborados, mais sofisticados que a gente tinha na época. E aí uma enfermeira da universidade ali que trabalhava com práticas integrativas trouxe, né? E a partir dali eu fui buscar um outro olhar, porque talvez ali tenha sido o ponto em que eu despertei para sair da ciência dura e poder entrar em algo para me cuidar, me tratar e ter um outro olhar sobre o cuidado, sobre a vida e automaticamente sobre o autoconhecimento, né? Sim. E quando você fala ciência dura, o que é isso para você? Para nós da saúde, para mim da saúde, né, pra gente que é da área da saúde, a ciência dura vem dessa ciência biomédica, né, que preconiza, prioriza um tratamento, os tratamentos, as abordagens exclusivamente para o corpo físico, né, sem pensar nas outras dimensões. Eu tenho trabalhado muito isso com os estudantes, né, eu ministro algumas disciplinas ainda na universidade, e na disciplina de ética, por exemplo, tenho trabalhado muito com essa questão qual é a nossa responsabilidade em olhar para essas dimensões do viver humano, né? A dimensão biológica, a dimensão do corpo físico é uma das dimensões que a gente tem no viver humano, mas a gente pode ir para 5, 7, 12, sei lá. Eu trabalho sempre com 7 dimensões quando eu estou em aula, que é justamente para a gente ampliar esse olhar da ciência dura, da ciência hard, que vai trabalhar e que tecnicamente é muito boa, mas vai trabalhar só com as questões relacionadas ao corpo físico, ao corpo biológico, né? É nesse sentido que eu falo ciência dura. Mas que lindo isso, né? Que você pode levar isso para os alunos, né? Para quem está ali na faculdade e está saindo desse lugar. Mas até chegar ali, você acha que, ou se considera que vivia nessa ciência dura. Até mais ou menos há uns 20 anos atrás, 20 anos, época de graduação e os primeiros anos de formado, depois também segui muito nessa ciência, me aprofundei muito na ciência dura e acho que é importante, acredito na importância que tem a biomedicina para as questões do corpo físico, do corpo biológico, mas também em paralelo comecei a trabalhar com outras questões. Como que se conecta, né? Eu também sou fisioterapeuta, somos 2 fisioterapeutas. Delícia. Eu gosto muito, né? Porque foi uma formação a partir do corpo, da experiência do corpo, né? E aí também muitos estudos e tal, dentro da osteopatia a gente estuda muito o corpo, né? As relações, músculo, vísceras, né? Hormônios, tudo influencia, fáscias. E aí o criador da osteopatia ele vai trazer esse resgate que vem lá de Hipócrates, né? Que é esse... A medicina hipocrática. O corpo é um todo único e indivisível, né? Exato. O ser é um todo.
Então, opa, Exato, peraí. é bem... Não tô cuidando de uma mão, de um cotovelo, de um joelho. Quem é esse ser que tá na minha frente, né? E aí eu comecei a despertar também nesse momento. E daí eu atendi as pessoas e as pessoas tinham questões emocionais, familiares, outras coisas, né? Eu costumo dizer isso às vezes até para os estudantes. A gente não é o fato da gente se propor a ser o psicólogo, ou ao nutricionista, ou ao aconselhador, ou enfim, mas é ter em mente o quanto essas dimensões que fazem parte desse todo integrado nosso, complexo, o quanto elas estão uma influenciando a outra, né? Quanto as emoções reprimidas estão somatizando no teu corpo, e quanto da dor do teu corpo físico piora o teu estado emocional. Então, entender um pouco mais desses mecanismos, né? Principalmente quando a gente está lidando com o cuidado, com pessoas que já têm alguma disfunção, algum agravo, alguma doença, né? Acho que, quando você me perguntou antes, acho que vem muito disso, sabe, Laís? Vem desse olhar de querer fazer mais, de além do que estava limitado naquele momento. E aí se abre, né? E a gente começa a mergulhar nesse caminho de autoconhecimento, de autotransformação, de autodesenvolvimento, de desenvolvimento humano, que ele vai indo. Né? E o mais bonito disso, assim, ó, você vê, a gente tem a mesma formação acadêmica, né? E a gente se encontra em muitos lugares, em muitas afinidades, mas o caminho do autoconhecimento, permitiu a gente se desenvolver por vias, a gente e muitas outras pessoas, né? Se desenvolver por vias muito diversas, muito diferentes. Isso que é muito bacana, porque você pode escutar o teu chamado, você pode escolher ir por aqui ou por ali, né? Não tem um caminho certo e único, né? E isso eu acho, nossa, divino. Por isso que eu tenho a playlist que é Caminhos de Cura. Né? Porque às vezes a pessoa fala, eu já fiz tudo e não consegui um resultado. Mas tudo o quê? Né? Foi no tudo, médico, né? Fez alguns exames. O que é esse tudo, né? Tem muitos caminhos. Nossa, é impressionante isso. Que lindo. E a gente vai se aprofundando, né? Porque você acaba também, além das questões que vêm do nosso trabalho, né? Eu como professor, educador e também como profissional do cuidado, terapeuta, né? A gente vai buscando o melhor para o outro e junto o melhor para nós, e a gente consegue ir equalizando o que a gente aprende e colocando em prática na nossa vida, e quanto é possível quando alguém nos busca como profissional do cuidado, né? Esse é o bacana, e daí te instiga a buscar mais, a conhecer mais, a estudar mais. O convite do outro mexe comigo, eu me movimento, algo se move dentro de mim. Enquanto esses caminhos vão nos puxando para isso mesmo que tu falou, que não é um caminho reto, não é um caminho único. Né? Não é uma grade curricular. Você sabe que quando eu era criança, eu fui criada na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Toda aquela... Eu também. E aí eu dentro daquele caminho, eu achava que só existia aquele caminho, sabe? Então poder reconhecer que, uau, existem muitos caminhos e um não exclui o outro, né? Não. Eles são bem-vindos todos, e para cada pessoa é um, e daqui a pouco não é um único pro resto da vida, e vai mudando. Isso me fez bem agora, daqui a pouco... né? É um terapeuta agora, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é uma viagem. Né? Exatamente, outro dia a gente estava falando isso num outro espaço, e aí uma colega falou assim, porque a linha da vida, né? A linha da memória, o fio da memória, uma coisa assim. E na hora me veio a imagem, me veio o Capra, né? A teia da vida, a teia da memória. Então a gente vai abrindo essa teia que ela tem várias, infinitas possibilidades, e ela abre para cá, e ela abre para lá, e ela... Né? Não é algo linear, é algo que vai se expandindo nessas diferentes e infinitas possibilidades que cada um tem, nos encontros, enfim. Mas então, prático, dessa teia da vida, assim, desses encontros que você teve, quais foram pontos assim que te marcaram, que te movimentaram nessa caminhada? Olha, pegando a onda aí da maioria, né?
Acho que o que mais me impulsionou ao movimento de me conhecer, de me trabalhar, foram as adversidades. As adversidades que a gente vai encontrando na vida, internas, no trabalho. Foram elas que foram me levando para um caminho, para outro caminho, para sair, expandir, buscar né? Por exemplo, quando eu fui fazer formação em Theta Healing, por exemplo, eu saía de um processo pessoal e profissional, né? Que o pessoal e o profissional, eles estão implicadíssimos, né? Um processo pessoal, profissional, de muita dor, de muito desalento. E de repente me apareceu ali uma palestra, e aí da palestra já tinha um curso de formação, e dali eu já fui fazer um final de semana imersivo, aquela imersão no Theta Healing. Você também tem Theta Healing? Eu tenho, nem sabia que você tinha. Não, então, são tantos. O primeiro curso Theta Healing foi assim que me chamou. E aí eu fui. E aí, aquele final de semana imerso com muitas pessoas, fazendo muitas práticas, conhecendo outras possibilidades, né, que a gente tem ali. Você é um momento de expansão também, né? Você mede, depois você pode expandir, porque muita coisa se movimenta. Ali foi um exemplo, assim, foi um exemplo que, né, um tempo depois também, num outro momento, que eu disse, não, eu preciso buscar algo melhor para mim primeiro, e depois para aquilo que eu faço no cuidado do outro, né? Seja dos meus alunos, seja dos meus clientes, pacientes, enfim. Eu fui buscar constelação, né? Eu já estudava constelação há muito tempo, já participava de grupo, mas nunca tinha parado para pensar, e de repente em poucos dias eu estava dentro de uma formação em constelação, a primeira que eu fiz, né? Então também veio de um momento de adversidade, um momento de buscar outras estratégias, outras ferramentas, outros olhares para entender, para lidar com aquilo que estava acontecendo na vida naquele momento, né? Quando você fala isso, me vem a imagem como se chegasse na frente de um muro, assim, tipo, nossa, eu tô num lugar que tá muito difícil, eu não sei pra onde ir. Tá bom. E daí... e aí a gente pode ficar ali na vítima e acabou toda a minha vida, ou tô te vendo que esse muro veio uma força de algum lugar e falou, não, agora eu vou ultrapassar isso, e aí você buscou um... Pode ser um muro, pode ser um abismo, pode ser um buraco, pode ser uma imagem de algo adverso, né? E só tem uma coisa assim que você fala ali, a gente podia escolher ou não, né? Mas ficar na vítima, acho que o lugar da vítima, ela tem um tempo. Não dá pra negar. Vem, né? Vem. Claro. Não dá pra negar esse lugar. Eu digo assim, nesses momentos eu também fiquei na vítima. Ó, sistema, ó, vida, ó, escolhas, ó. Ok. Por que que é assim? Por que que é assim, ó, céus, ó. Ok, tem um momento. E eu entendo que, como uma etapa da dor, do sofrimento ou da adversidade, o lugar da vítima talvez seja importante a gente passar por ele, não ficar. Tá, reconhecer. Que tá ali, e aí, opa. Porque esse lugar da vítima vai te dar muitos elementos para serem trabalhados, né? Eu tô culpando quem? Eu tô culpando o sistema, eu tô culpando minha família, eu tô culpando meu pai, minha mãe, a minha infância, a primeira professora da escola, sei lá. E aí você vai trazendo isso para você, né? E aí, isso é uma coisa. A outra coisa é quando você fala da imagem, o muro é uma baita imagem, né? O muro é um limitante, é uma diversidade. Um buraco, às vezes, é um abismo, também é uma imagem simbólica de uma adversidade, né? E aí, que elementos, que ferramentas, que estratégias, que posturas internas eu posso buscar, que eu já tenho, ou que eu posso buscar aprender e conhecer e passar a ter. Ou contactar, né, com aquilo que eu não tô vendo. Ou como pedir ajuda. Laís, eu tô numa situação assim, como fulano, Fernando, tô numa situação assim, né? Então, é uma diversidade. E essas são as que mostram
né? Na imagem do muro, por exemplo, como que eu transponho esse muro? Eu vou por cima, eu vou por baixo, eu escalo, eu quebro, né? Eu crio asas. Eu crio né? asas, perfeito. É algo que se transforma e a realidade muda, né? Pensando no questão simbólica, né? A realidade muda, mas ela não vai mudar fora, o muro vai sempre existir. É algo dentro. É né? algo dentro. Algo dentro, e no caso, as asas também é dentro, de dentro para fora, né? Por exemplo, quando você tem a imagem da diversidade como um penhasco, um buraco, algo que pra mim é mais forte, porque eu tenho medo de altura. Mas quando você tem essa daí, você pensa que estratégias, né? Eu contemplo, eu acho minhas asas e voo, ou eu me jogo e confio na guiança maior, que no metade do caminho eu puxo uma cordinha, abre um paraquedas, né? Com tudo que eu já tenho de ferramenta, com tudo aquilo que eu já... Às vezes a gente não sabe, né? Mas você já tem tanta ferramenta, você já tem tanta vivência, tanta coisa, que isso já fez uma mochila de boas coisas que dá um paraquedas pra você. Você se joga e de repente, né? Porque Mas saiu da vítima. Precisa dessa ajuda mesmo, né? Ou do passo, ou... Não sei. Precisa. Né? Precisa. Eu percebo que às vezes se eu tô muito tempo ali na vítima, quando vê parece que eu não tô vendo saída. E aí eu preciso chamar ajuda e dar o passo de chamar uma ajuda funciona. Super ou funciona. dar o passo, sei lá, de começar a fazer uma atividade física, de mudar alguma coisa, né? Dar um passo, aí... Fazer algo diferente. Eu ouço uma pessoa falando, né? Eu encontro uma pessoa na rua, as conexões vão... Se abrir a ouvir as mensagens que a vida, o universo, eles vão te colocando, né? Eu costumo dizer às vezes que se a gente está aberto a esses processos, né? Ou está fazendo processos verbais e fazendo perguntas, eu adoro as perguntas, né? Adoro, sabe disso. Mas se a gente está fazendo perguntas e está aberto a receber essas informações que vêm, né? De repente toca uma música e aquela música te leva para um outro lugar, entendeu? Vem um cheirinho de uma comida, aquilo te leva para um outro lugar e te desperta, né? Produz em nós outras conexões, né? De repente do nada você vai ali, encontra aquele filme que se transforma. Eu tenho uma situação assim, né? Eu tinha uma questão muito forte com o modelo escolar, né? Não é à toa que eu já sou professor. Não é por acaso que eu sou professor, né? Eu tinha uma questão muito forte com o modelo escolar. Né? Eu tinha muitos traumas do modelo escolar, ainda tenho. Ainda falo isso, ainda tento trabalhar isso com os estudantes, com os alunos que estão comigo, né? Percebo isso neles. E tem um filme que é muito bacana, como Estrelas na Terra. E um dia eu estava num movimento, tinha um movimento astrológico, que eu não sei dizer qual é. E eu sentei, e eu já tinha tentado assistir esse filme várias vezes. Eu liguei, dei play. Falei, hoje eu vou assistir. E foi um momento de liberar muita dor, assim, porque tem muito disso, né? Naquela história tinha muitas coisas da minha história que me permitiram me colocar no momento, assim, de olhar para aquela dor, olhar para minha dor, ressignificar ela, derreter ela, né? Porque a gente precisa chorar para derreter essa dor, para as dores, os traumas, tirar do corpo, né? Vocês que trabalham com experiência somática são ótimos nisso, né? Tirar do corpo, derretendo, enfim. E é um filme que às vezes eu sempre estou recomendando, sempre estou falando. E para mim foi um filme terapêutico, ele me tratou, né? Então, é isso que eu digo, às vezes você está aberto, mas às vezes nada vem. Então é hora de dizer, me dá a mão, preciso de ajuda. Né? E isso vale para as pessoas que buscam a gente como profissional. E a gente, enquanto profissional, não se sentir acima de tudo, do bem e do mal, a ponto de não pedir uma ajuda, né? Sim. Laís, me ajuda, o que eu posso importante. fazer que eu estou numa situação assim, né? E a gente passa por várias, né? Hoje eu estava num grupo de movimentos essenciais e a Thaís falou que é justo isso, né? A gente vem
para ser terapeuta de alguma maneira, a gente vem todo emaranhado, né? Com várias questões. Não é que a gente tá num lugar acima e por isso a gente pode cuidar dos outros. Não, a gente tá se olhando, se movimentando. O tempo inteiro. E aí pode convidar o outro a entrar nessa brincadeira, né? Entre aspas, vamos... O tempo inteiro, né? Quando você me fez a pergunta antes, eu acho que eu percebo, né? Não é que é desse lugar que, pelo menos para mim, é desse lugar que vieram os chamados para me transformar, para me conhecer melhor, entendeu? Pra, enfim, me trabalhar, né? E a gente já tinha antes, pelo menos comigo, né? Diferente de muitas outras pessoas que vêm de áreas completamente diferentes e se tornam terapeutas, se tornam profissionais do cuidado, mas a gente, como fisioterapeuta, a gente já vem de uma formação escolar acadêmica e se forma oficialmente, academicamente, como profissional do cuidado, né? Mas sem esse autocuidado. Tem muito isso, né? Dentro da área da saúde tradicional, eu tô para cuidar do outro e aí a pessoa esquece de si, né? E aí o teu cuidado acaba ficando... E quando a gente se permite esses movimentos de também se olhar, se conhecer, né? O autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a gente também acaba encontrando mecanismos de melhorar o cuidado com o outro. Sim, tá tudo entrelaçado, né? Tudo. Quando algo se transforma em mim, eu tenho mais ferramentas e habilidades. Você sabe que eu estava atendendo uma pessoa com osteopatia, ainda, terapia craniossacral, semana passada, e ela é físio também. E aí ela falou, nossa, Laís, eu me dei conta de quando você atende, você respira. Parece que a tua respiração me convida a respirar, a encontrar meu corpo num outro lugar. Que é essa história que eu falo da presença, que a presença cura, né? Porque quando eu tô presente comigo, como criasse um espaço, eu convido o outro a estar também nesse espaço, né? E aí ela falou, nossa, um super insight, eu vou levar para os meus atendimentos. Olha que interessante. E sabe que você provocou uma memória em mim, né? Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela para continuar assistindo essa entrevista maravilhosa.